Fala pessoal, Hello World! Iniciaremos essa aula 74 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Então, a gente fez nas aulas anteriores aí, algumas labels pré-definidas das funcionalidades da CLI e aí implementamos também na parte do editor, ok? A leitura de caracteres ali na linha de comando. Nesta aula, a gente vai implementar a programação da rotina check backspace, ok, para poder verificar a tecla backspace e poder apagar os caracteres digitados, e também vamos criar aqui o Row Editor to Up e to Down, beleza? Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o like para me ajudar e ative o sininho para receber sempre as notificações. Vamos começar! Então pessoal, aqui vai ser uma aula bem curta, ok? A gente vai criar apenas aqui 3 rotinas, começando pelo Row Editor to Up, para rolar o editor para cima. Então aqui eu vou colocar em H a função da BIOS 06 em hexadecimal e chamar a rotina Rolling Editor. Rolling Editor, né? E aqui no caso do Rolling Editor to Down, que é rolar o editor para baixo, vamos mover a função da BIOS para AH, chamada 07 em hexadecimal, e chamar a rotina Rolling Editor. Apenas isso. Então, aqui essa função é para rolar o editor para cima, e essa outra função 07 é para rolar o editor para baixo, beleza? E essa rotina a gente já criou em aulas passadas. Agora, a gente vai implementar o check backspace. O check backspace é o seguinte: vocês lembram que lá nas rotinas do kernel a gente criou algumas funções de cursor? Então, primeiramente, a gente vai ter que pegar o cursor na posição atual do cursor, chamando essa rotina aqui, ó, get cursor, beleza? Então, eu chamo call get cursor. Ele vai retornar o valor em dx, que é a linha em dh, né, e dl, as colunas, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou comparar dl com limit cursor begin x, né? É o limite do cursor inicial x, a posição x, beleza? Do cursor. Caso for igual, salte para start, beleza? Mas caso o cursor atual, a posição atual do cursor não esteja nesse limite inicial, aí sim nós podemos executar o processamento para apagar aquele caractere. Então, começando por aí, a gente vai decrementar a word save pointer args, que vai ser o endereço de ponteiros de argumentos, ok? Então a gente vai decrementar o valor que está nesse endereço. Então a gente vai basicamente a gente vai ter um novo endereço, um endereço anterior, vamos dizer assim, do byte anterior. Vamos decrementar o que está em DI, já que DI está apontando também para esse buffet, ok? Aqui eu vou comentar, vou criar uma linha de código aqui, mas vai ser comentada, ela não vai ser executada. Call erase space file, ok? Apagar espaço do arquivo. A gente vai criar essa rotina em outra aula, na próxima aula. Então aqui, a partir do momento, ele pega o valor que está em DI e apaga o espaço do arquivo, que é um espaço que é criado em create space file, caso um nome de arquivo tenha um ponto, ok? Assim ele faz uma conversão para FAT16, para os arquivos que estão na área de diretórios. O erase space file, ele reconverte novamente para o valor original, ok? Apagando esses espaços adicionais. Vamos comentar ele e vamos criar em outra aula. Vamos mover para o byte DI o valor 0, ou seja, DI foi incrementado, ok? Então essa posição atual de DI, que é basicamente o caractere anterior do buffet, né, ele vai zerar essa posição. Então isso aí é a função de apagar um caractere, ok? Movemos para H0E, a função da BIOS para imprimir caracteres, int 10. Ok, mas ele vai imprimir o que está em AL, né? E basicamente, o que vai estar em AL, né? Então vamos lá. Olha só, AL ele vai estar com a tecla com a tecla 08, que é a tecla backspace. Então, quando você apaga um caractere,
né, quando você digita essa tecla backspace, o que acontece? O cursor ele se posiciona para trás. Então ele dá um passo para trás, só que ele não apaga o caractere que está anteriormente, entendeu? Ele não faz esse apagamento, ok? Então a gente vai posicionar o cursor para trás através da mesma tecla, né? Backspace, né? Que é 08. E vamos mover para L o valor que está em DI, o valor atual. Qual o valor atual agora? 0, né? E vamos dar um int 10. Então vamos imprimir um caractere nulo. Quando ele imprime esse caractere nulo, ele vai substituir aquele caractere onde está o cursor atual. Então, por exemplo, eu vou abrir o bloco de notas e digamos que eu tenho uma string aqui, ó, string qualquer, beleza? Se eu pressionar a tecla backspace lá no meu sistema operacional e exibir essa tecla backspace, que é o caractere 08, olha o que vai acontecer, ó. O cursor ele vai se posicionar atrás da letra, atrás do caractere. Só que ele não vai apagar o caractere. Cada vez que eu pressiono a tecla backspace, ele faz isso, ó. Ele se posiciona para trás, como se fosse uma ação da tecla arrow, né, a tecla direcional para a esquerda, né? Só que o que eu quero fazer, ele está nessa posição, então ele vai ter que exibir o caractere nulo, o 0, que está em DI, ó, que a gente zerou lá no buffet também, né? Que a gente tem que zerar na tela e no buffet. E ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai apagar isso e vai se posicionar o cursor assim, ó. O cursor vai se posicionar para frente e ao mesmo tempo vai apagar o caractere. Só que nós precisamos reposicionar o cursor para a esquerda novamente, ok? Então eu vou colocar em AL o mesmo caractere que é 0x08, que é backspace, e vamos dar um int 10 para imprimir esse caractere, que na verdade ele só vai reposicionar para trás novamente, ok? E isso é feito muito rápido, então dá uma impressão que a gente está realmente de fato apagando um caractere. Então ele tem um R aqui, a gente pressiona o backspace, ele apaga, ok? É exatamente isso que acontece. E eu vou comparar o byte status arg, que eu faço sempre essa comparação, é verdadeiro, é 1. Caso não for igual, salte para start. Ou seja, caso for 0, caso for falso, então significa que o buffet não tem argumentos, então volta para start. Se for verdadeiro, se for 1, então significa que tem, basicamente tem argumentos. Então vamos decrementar o byte de counter chars. Porque é o seguinte, cada vez que você digita uma tecla, counter chars é incrementado, que é a quantidade de teclas. Então se a gente está apagando uma tecla, a gente tem que decrementar counter chars, ok? Para esse contador de teclas ter o valor atual da quantidade de caracteres, beleza? E é apenas isso, galera. Então, a gente vai testar isso aqui, ok? Vamos testar agora. Vou dar um enter em textual mode, beleza. Olha só, se eu pressionar a tecla backspace, ele não apaga essa letra de disco, né? Nem esse sinalzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, né, de maior, ele não apaga, ok? Mas, ó, eu vou digitar um caractere, string qualquer, e eu vou digitar a tecla backspace. Olha só, ele apagou a tecla R. Então todo aquele procedimento aqui, ó, foi feito rapidamente. E ele apagou lá do buffet também, beleza? E cada vez que eu vou pressionando a tecla, ó, backspace, ele vai apagando. A gente não tinha essa função, a gente acabou de implementar. Eu vou apagar a tecla S e eu vou tentar pressionar a tecla backspace novamente, né? Basicamente aqui ele já tem um erro, né? Ele já está apagando os caracteres aqui, ó. Olha só. Ok? Isso aí a gente vai resolver na próxima aula, beleza, galera? A gente vai fazer essa resolução na próxima aula, porque assim, antes ele não, né, apagava os caracteres aqui. Só que a partir do momento que a gente escreveu uma string e apagou, né, ele automaticamente ele não reconheceu aqui, ó, limite cursor begin x, beleza? Então a gente vai resolver isso na próxima aula, ok? Estamos aqui, eu vou abrir o git bash here, git status, né? Então git add, vou adicionar tudo, git status novamente, está tudo adicionado, git commit new, né? Então novo, então implementa função check backspace, ok? E é isso. E git push origin KidOS 1.2.5, ok?
Beleza, e aí eu vou criar uma nova branch, "-b, KidOS 1.2.6, e beleza. E aqui no info.lib, eu vou vir aqui em hardware, info.lib 1.2.6, nessa nova versão, ok? Para a gente não precisar fazer isso na próxima aula. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva se você não é inscrito, deixe um like para me ajudar e ativa as notificações para receber as novas atualizações do curso da SOS. Então, galera, falou!